Quando falamos sobre OVNIs, nos vêm à mente imagens de alienígenas, abduções, filmagens, fotos, os símbolos feitos em plantações, suas espaçonaves e todas aquelas histórias que nos envolvem em dúvidas e mistérios de tão intrigante que é esse tema. Mas um assunto vem ganhando destaque cada vez mais: os implantes alienígenas em pessoas abduzidas, onde muitos dizem ser a prova definitiva sobre vida fora da Terra. Confira aqui e conheça mais sobre esse tema, mas antes não esquece de dar like e se inscrever no canal para continuarmos trazendo assuntos como esse. E agora, vamos ao vídeo. Sabemos sobre relatos de avistamentos de OVNIs e do envolvimento desses seres extraterrestres desde os primórdios da humanidade. Temos pinturas em cavernas, esculturas e obras feitas na antiguidade que, segundo os estudiosos desse tema, foram feitas devido ao contato com esses seres no passado. Por anos, o público em geral tem sido atraído por essas histórias, que vão desde avistamentos até mesmo encontros reais com alienígenas. Porém, não temos provas concretas, em muitos dos casos, apenas fotos ou vídeos, mas questões sempre são levantadas quanto às suas autenticidades. A evidência física tem sido quase o santo graal da pesquisa sobre OVNIs. Mas algumas pessoas acreditam realmente ter tais provas. Relatos de pessoas que alegam terem sido abduzidas por alienígenas se tornaram comum primeiramente nas décadas de 60 e 70. Muitas vezes, os supostos abduzidos descreviam procedimentos experimentais que os alienígenas faziam neles. Algumas vezes, eles até mesmo insistiam que os alienígenas tinham inserido algo dentro deles. Logo, estes implantes alienígenas se tornaram um fator principal das histórias sobre OVNIs e talvez a prova definitiva que faltava. Podemos dizer que um dos grandes responsáveis, ou talvez o maior nome por levar esse tema ao grande público, tornando-o mais conhecido e dando credibilidade graças às suas pesquisas e seus estudos, sem sombra de dúvida, foi o Dr. Roger Leir. Roger Crevin Leir nasceu na Califórnia. Foi um cirurgião podólogo com bacharel em ciências, mas ficou conhecido mundialmente como ufólogo investigador de supostos implantes alienígenas, e graças às suas pesquisas se tornou um dos mais consagrados pesquisadores de UFOs do mundo. Sua trajetória na ufologia começou quando ele examinou o raio-x de uma mulher que dizia ter sido abduzida por extraterrestres e que eles tinham implantado algo de estranho nela. Ele não acreditava nem por um instante que essas histórias de implantes fossem verdadeiras, e decidido desbancá-las, se ofereceu para fazer a cirurgia a fim de remover o suposto objeto. Para seu espanto, ele descobriu que ela realmente tinha um objeto misterioso dentro de seu corpo. Mal sabia ele que este caso seria o começo de tudo. Mais tarde o objeto foi enviado para análise no laboratório, que determinou que era composto de elementos facilmente encontrados, como ferro ou alumínio. O mais surpreendente foi que o relatório do laboratório também fez referência a substâncias encontradas somente em meteoros, algo existente fora da Terra. Novas análises foram feitas posteriormente e mostraram que os implantes continham elementos em sua fabricação que não estavam em nossa tabela periódica, ou seja, foram fabricados com materiais que não existiam na Terra, e que eram completamente desconhecidos por nós. Ao todo são 36 elementos, alguns existentes em nosso sistema solar e outros totalmente desconhecidos. Leir entendeu que os objetos removidos de seus pacientes eram de origem extraterrestre. Ele passou a acreditar que os objetos eram dispositivos implantados por alienígenas e a prova científica de uma experimentação não terrestre nos seres humanos. Leir se aprofundou no tema e logo se tornou referência mundial, se tornando a pessoa a ser consultada quando o assunto era implantes e abduções alienígenas. Seu interesse foi tanta que montou uma equipe científica que ia desde um radiologista a um cirurgião geral que auxiliavam em suas pesquisas. Devido a fundos limitados,
podiam somente estudar poucos casos. Mesmo assim, ao todo, o Dr. Leir afirma ter removido 17 implantes alienígenas e afirma que isso não veio do nosso sistema solar. Algumas destas cirurgias foram feitas com câmeras e as filmagens têm sido mostradas em documentários televisivos. Ao contrário de outros investigadores, Roger Leir adquiriu destaque por sua conduta científica na pesquisa ufológica e por sua participação única na pesquisa dos chamados implantes extraterrestres. Seu trabalho é reconhecido como um dos mais importantes no campo das abduções de humanos, e com isso tem conseguido provas físicas em um campo no qual elas são raríssimas. Ele fez cirurgia somente em pacientes que não tinham se submetido à hipnose, porque ele sabia que os céticos de OVNIs iriam alegar que a experiência hipnótica os induziu a imaginar todos os tipos de coisas fantásticas. Porém, muitos dos pacientes se submeteram à hipnose após a remoção. E nessas sessões de regressão hipnótica, relatos de pacientes sobre avistamentos de OVNIs, ou até mesmo sendo vítimas de abduções alienígenas, são muito comuns. Infelizmente, Leir faleceu em 2014 por causas naturais. Sua morte interrompeu o aprofundamento dos estudos sobre os implantes alienígenas. No entanto, embora haja um ceticismo evidente acerca de suas afirmações, muitos acreditam que essa é a prova mais evidente de inteligência extraterrestre já apresentada. Provavelmente eles sejam aparelhos de monitoramento que enviam relatórios de volta para os alienígenas, sobre a localização e condição das vítimas. Algo parecido quando nós prendemos um chip em algum animal para podermos estudá-lo. Histórias de abduções repetidas, até mesmo abduções durante toda a vida de uma pessoa, são muito comuns. Isto sugere que os alienígenas estejam interessados em monitorar indivíduos específicos por toda a vida. Não temos como saber quais os critérios usados por eles para escolher uma determinada pessoa. Mas os ufólogos acreditam que o propósito dos implantes sejam para monitoramento. O doutor em Química e Física Alex Mosier examinou as amostras com Leir e afirmou ter encontrado fibras muito similares aos nanotubos de carbono, o que sugere que os fragmentos não são naturais, mas sim desenhados e fabricados. Ele explica que essas coisas não poderiam ser encontradas na natureza. Teriam que ser processadas, requerem uma engenharia complexa e não são fáceis de fabricar. De acordo com Leir, as pessoas das quais esses objetos foram extraídos não possuíam cicatrizes visíveis nem sinais de inflamação, apesar de os raios-x mostrarem o corpo estranho. Geralmente, os objetos que supostamente são implantes alienígenas são metálicos. Alguns emitem ondas de frequência de rádio muito alta para sua dimensão. Muitos são anexados às terminações nervosas, causando dores intensas nos pacientes quando são removidos, até mesmo quando os pacientes estão anestesiados. Leir descobriu que algumas vezes há uma cicatriz na parte externa do corpo onde o implante está localizado, mas muitas vezes não. Enquanto dentro dos corpos, os implantes são muitas vezes encapados por uma membrana de proteção. Leir afirmou que os objetos que ele removeu dos pacientes tinham propriedades magnéticas estranhas ou continham estruturas cristalinas desconhecidas. Outros objetos examinados possuíam fragmentos de metais próprios de meteoritos. Alguns também suspeitam que os implantes parem de funcionar uma vez que são removidos dos corpos. A ideia de implantes alienígenas dentro de nossos corpos é muito assustador. Muitos têm o direito de não acreditar ou duvidar de que sejam realmente objetos alienígenas. Mas, certamente esse assunto é no mínimo intrigante e sem respostas definitivas.
Pois como podemos explicar algo minúsculo com uma construção tão complexa e com alguns materiais existentes apenas em meteoro e outros de origem desconhecida? Sem falarmos do fato que alguns emitem frequência de rádio e que, segundo especialistas, não poderiam ter sido construídos aqui na Terra, pois não temos tecnologia para tal objeto. Certamente a tecnologia alienígena está além de nossa compreensão. Talvez no futuro podemos nos aprofundar nesses estudos e afirmarmos com certeza o que realmente eles são. Confiram o documentário que registra a retirada de um desses objetos. As imagens foram registradas pelo documentarista independente Jeremy Corbell. O filme se chama Patin 17. E vocês, o que acham disso tudo? Comentem aí e deem suas opiniões. Até a próxima!